Quando Henrique e Marina decidiram comprar uma fazenda no interior de Minas Gerais, buscavam uma vida mais tranquila, longe do ritmo frenético da cidade grande. Ele, um empresário bem-sucedido na área de tecnologia, queria um lugar para descansar nos fins de semana. Ela, uma arquiteta apaixonada por reformas, viu na propriedade abandonada uma oportunidade de unir trabalho e lazer. A na Fazenda Boa Esperança, como era chamada, parecia perfeita. Apesar do estado decadente, tinha um charme inegável. Uma casa principal com 2 andares, cercada por uma varanda ampla e um campo aberto que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. O corretor havia mencionado que a propriedade tinha sido construída no século XIX, mas não entrou em detalhes sobre a história do local. Para o casal, o passado da fazenda pouco importava. O futuro era o que estava em jogo. São Bento das Cruzes era uma cidade pequena, com ruas de paralelepípedos e casas coloridas que pareciam resistir ao tempo. A chegada de um casal da cidade grande logo chamou a atenção dos moradores. Por onde passavam, as pessoas sussurravam, olhando de soslaio. Marina, mais sensível a esse tipo de coisa, comentou com Henrique: "Você notou como nos olham? Parece que somos alguma atração." "Cidade pequena, amor. É normal. Estamos movimentando a economia deles", respondeu com um sorriso despreocupado. Depois de acertar os últimos detalhes com o corretor, decidiram jantar em um restaurante local. Era um ambiente acolhedor, com móveis de madeira rústica e uma iluminação suave. Enquanto escolhiam os pratos, Marina notou uma senhora idosa sentada sozinha em uma mesa próxima. A mulher os observava atentamente, com um olhar que parecia carregar tanto curiosidade quanto preocupação. Quando o casal terminou a refeição e se levantou para sair, a idosa, sem hesitar, aproximou-se deles. Ela usava um vestido floral simples e trazia nas mãos um terço que parecia ter visto décadas. "Vocês são os novos donos da Boa Esperança?" perguntou ela, com a voz rouca e baixa. Marina sorriu, tentando ser simpática. "Somos, sim. Estamos reformando a casa. Por quê?" A idosa segurou o terço com mais força, como se aquilo lhe desse coragem. "Me escutem, por favor. Chamem um padre para benzer aquele lugar antes de qualquer coisa." Sua expressão era séria, quase suplicante. Henrique deu uma risada curta. "Com todo respeito, senhora, não acreditamos nessas coisas. É só uma fazenda velha." "Não é só uma fazenda." A mulher interrompeu, agora olhando diretamente para Marina, ignorando Henrique. "Minha mãe me contava histórias sobre aquele lugar. A Dona Eulália, era uma mulher cruel, pior que o diabo em pessoa. Dizem que ela torturava os escravos de formas que ninguém consegue descrever. Aquela terra foi manchada com sangue inocente." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apesar de ser cética, havia algo na voz daquela idosa que a incomodava profundamente. "O que mais a senhora sabe sobre isso?" perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. A mulher deu um passo mais perto, como se quisesse evitar que os outros no restaurante ouvissem. "Quando eu era menina, minha mãe dizia para nunca chegar perto daquela fazenda. Diziam que o choro dos escravos ainda ecoava à noite, mesmo tantos anos depois." Ela fez uma pausa, os olhos ficando distantes, como se estivesse revivendo algo. "Um grupo de amigos da minha idade resolveu desafiar isso. Era uma brincadeira. Quem tivesse coragem de entrar na casa ganhava. Mas um dos meninos, Rafael, ele entrou e nunca mais voltou. Procuraram por ele por dias, mas nunca encontraram. Minha mãe dizia que o espírito da dona o levou." Henrique revirou os olhos, visivelmente impaciente. "Histórias de assombração. Sempre tem uma dessas em cidades pequenas, não é?" A idosa ignorou o comentário dele e continuou falando com Marina. "Só peço que tomem cuidado. Vocês não sabem o que pode estar adormecido naquele lugar.
Antes que pudessem responder, a mulher se virou e saiu, deixando o casal intrigado. No dia seguinte, Henrique e Marina decidiram visitar a fazenda para acompanhar o início da reforma. A casa estava em um estado lamentável. O telhado tinha buracos, partes da varanda estavam desabando e as janelas estavam cobertas por tábuas. No entanto, era impossível negar a grandiosidade do lugar. Mesmo em ruínas, a construção parecia imponente, quase como se desafiasse o tempo a derrubá-la. Marina caminhou pelos corredores poeirentos, imaginando como transformaria aquele espaço, mas algo a incomodava. Os cômodos pareciam mais escuros do que deveriam ser, mesmo com a luz do sol entrando pelas frestas. O silêncio ali era opressor, como se o lugar segurasse a respiração. Do lado de fora, Henrique observava os trabalhadores começarem a desmontar uma parte do celeiro antigo. Um dos pedreiros, um homem chamado Geraldo, chamou sua atenção. "Seu Henrique, o senhor já ouviu falar do porão dessa casa?" perguntou ele, enxugando o suor da testa. "Porão? Não, o corretor não mencionou nada." "Por quê?" Geraldo hesitou antes de responder. "Dizem que a dona da fazenda mantinha escravos lá embaixo, presos por semanas. Só saíam para... Bem, o senhor pode imaginar." Henrique bufou, cansado de tantas histórias. "É só um porão. Vamos reformá-lo como qualquer outra parte da casa." Mas quando Geraldo entrou no porão no dia seguinte, algo aconteceu. Ele tropeçou em algo e caiu em um buraco oculto no chão, torcendo o tornozelo. Ao ser resgatado, jurou ter ouvido sussurros enquanto estava lá embaixo, como se alguém estivesse ao seu lado. Naquela noite, enquanto estavam no hotel, Marina não conseguiu conter o desconforto que sentia. Sentada na cama, com as pernas cruzadas e uma xícara de chá nas mãos, ela olhava para o chão, pensativa. Henrique, ao contrário, parecia completamente alheio, imerso em seu celular. "Henrique, você acha que a gente devia mesmo pedir para um padre benzer a fazenda?" perguntou ela hesitante. Ele ergueu os olhos com uma expressão de descrença. "Marina, por favor, você está deixando essas histórias da cidade mexerem com a sua cabeça. É só uma fazenda velha. Reformar aquele lugar vai dar trabalho, sim, mas não tem nada de sobrenatural lá. Só histórias para assustar crianças." "Mas você ouviu o que a idosa disse ontem? E o Geraldo hoje, com aquela história do porão? Não é só uma pessoa, Henrique. Todos na cidade parecem ter algo a dizer sobre aquele lugar. Você não acha estranho?" "Eu acho que eles são supersticiosos. E sabe o que alimenta essas lendas? O tempo. A fazenda ficou décadas abandonada. É natural que as pessoas inventem coisas para justificar o abandono." Ele deu um sorriso irônico. "Aposto que, no final das contas, o maior fantasma daquela fazenda é o cupim." Marina não riu. Ela desviou o olhar para a janela, onde podia ver a silhueta da cidade mergulhada na escuridão. O vento balançava as árvores lá fora, e por um instante, ela sentiu um arrepio sem motivo aparente. Não insistiu no assunto. Sabia que Henrique dificilmente mudaria de opinião. Enquanto Marina tentava sufocar suas inquietações, os moradores da cidade estavam agitados. Na padaria, no mercado e até na praça central, as conversas giravam em torno dos acidentes que haviam acontecido na fazenda. "Você ouviu sobre o pedreiro que caiu no porão? Dizem que ele jurou que alguém estava lá embaixo com ele", comentou uma senhora enquanto comprava verduras no mercado. "É, e parece que outro machucou a mão hoje cedo. Disse que foi uma ferramenta que escorregou sozinha, mas o rapaz está jurando que foi como se alguém tivesse empurrado a serra contra ele", respondeu o vendedor, baixando o tom de voz. Esses relatos começaram a se espalhar como fogo, e a cada repetição, os detalhes ficavam mais sombrios. A cidade pequena, com seus habitantes acostumados a uma rotina pacata, parecia agora viver em função das histórias da fazenda.
Alguns diziam que os trabalhadores estavam pagando por mexer no que deveria ser deixado em paz. Outros especulavam que a própria terra estava amaldiçoada. No terceiro dia de reforma, Marina decidiu visitar a fazenda sozinha. Henrique tinha reuniões pela manhã e não se importou em deixá-la ir. Ela queria entender melhor o que estava acontecendo. Assim que chegou, notou que os trabalhadores estavam inquietos. Eles conversavam entre si, mas as palavras eram ditas em sussurros, como se temessem ser ouvidos. Marina aproveitou uma pausa para abordar um dos pedreiros, um homem de meia-idade chamado Elias. Ele era um dos mais experientes da equipe e parecia menos abalado que os outros. Elias, posso te perguntar uma coisa? Disse ela, tentando soar casual. Claro, dona Marina. Pode falar. O que as pessoas daqui falam sobre essa fazenda? Eu ouvi algumas coisas, mas parece que tem mais histórias. Elias olhou ao redor, como se conferisse se estavam sozinhos, e suspirou. Bom, minha avó dizia que essa fazenda era um lugar de sofrimento. A Dona Eulália, era pior que os capatazes. Ela mesma fazia questão de castigar os escravos. Mas sabe como é, né? A corda arrebenta para o lado mais fraco, mas às vezes até o mais fraco se cansa. Marina franziu a testa, intrigada. O que você quer dizer? Elias apontou para uma árvore enorme que ficava perto do celeiro. O tronco era grosso e retorcido, e os galhos pareciam braços esqueléticos se estendendo para o céu. Dizem que foi ali que os escravos se revoltaram. Alguns fugiram, mas antes disso, pegaram Dona Eulália e enforcaram ela naquela árvore. Mas não acabou bem para eles. Ele fez uma pausa, o olhar distante. As autoridades da época vieram, pegaram os que não conseguiram escapar e os executaram. Mandaram eles ficarem de frente para aquela parede ali, ó. Apontou para uma parte do casarão que ainda resistia. E atiraram. Dizem que até hoje, quando chove, a terra ali fica vermelha, como se fosse sangue. Marina sentiu um nó na garganta. Era difícil imaginar que aquele lugar, que ela queria transformar em um lar, havia sido palco de tanta violência. Mas antes que pudesse dizer algo, ouviram um grito vindo de dentro da casa. Elias largou a ferramenta que segurava e correu, com Marina logo atrás. No interior, um dos trabalhadores estava no chão, tremendo. Ele segurava a perna com força, o rosto contorcido de dor. O que aconteceu? Perguntou Elias. Eu escorreguei, mas parecia que alguém puxou meu pé, respondeu o homem com a voz entrecortada. Marina olhou ao redor. O ar no cômodo parecia mais pesado, como se faltasse oxigênio. Por um instante, ela teve a impressão de ver uma sombra se movendo no canto do quarto, mas quando piscou, não havia nada lá. Naquela noite, Marina estava inquieta. Não conseguia tirar da cabeça os relatos que ouvira na fazenda, principalmente a história de Elias sobre a árvore e os escravos executados. Ela passava as mãos pelo cabelo repetidamente, enquanto andava de um lado para o outro no quarto do hotel. Henrique, sentado na cama, revisava alguns documentos no laptop, fingindo não perceber o nervosismo da esposa. Henrique, precisamos conversar. A voz dela era firme, mas cheia de tensão. Ele suspirou, fechando o laptop e cruzando os braços. O que foi agora, Marina? Mais histórias dos pedreiros? Não são só histórias, rebateu ela irritada. Desde que começamos essa reforma, já aconteceram vários acidentes. Você não acha estranho? E todas aquelas coisas que as pessoas estão dizendo sobre a fazenda? Sobre o que aconteceu lá? Henrique balançou a cabeça, tentando conter a impaciência. Amor, olha só. Eu entendo que essas histórias podem parecer assustadoras, mas você está deixando isso entrar na sua cabeça. Os acidentes não têm nada a ver com fantasmas ou maldições. São obras. Acidentes acontecem. Mas e se não forem só acidentes? E se realmente tiver algo errado com aquele lugar? Marina insistiu,
sentando-se na beirada da cama com os olhos fixos nele. Henrique, eu preciso que você me escute. Vamos levar um padre lá, nem que seja só para me tranquilizar. Henrique riu, mas ao ver o olhar sério da esposa, percebeu que não seria uma discussão fácil. Tá bom, Marina. Ele ergueu as mãos rendido. Se isso vai te fazer se sentir melhor, a gente leva um padre lá. Mas só para você ver que isso tudo é bobagem. Marina assentiu, aliviada, embora ainda sentisse que Henrique não levava a situação a sério. 2 dias depois, o casal levou um padre local até a fazenda. Padre Augusto era um homem de meia idade, com um semblante calmo e uma presença que transmitia segurança. Assim que chegou ao local, caminhou pelos corredores da casa em silêncio, segurando o terço em uma das mãos e um frasco de água benta na outra. Ele parecia atento, como se sentisse algo que os outros não podiam perceber. Este lugar carrega muita dor, disse ele, depois de algum tempo. Sua voz era baixa, mas suficiente para arrepiar Marina. Henrique revirou os olhos discretamente, mas se manteve calado. O padre então reuniu os trabalhadores e o casal na sala principal e celebrou uma pequena missa. Durante o ritual, borrifou água benta em cada canto da casa, murmurando orações. O ambiente parecia mais leve à medida que ele avançava, e Marina sentiu um raro momento de tranquilidade. No fim da missa, o padre virou-se para Marina e disse: "Fiz o que pude, mas lembrem-se, não é só a casa que precisa de proteção. Vocês também." Marina agradeceu, enquanto Henrique apenas acenava com a cabeça, claramente impaciente. Depois do benzimento, as obras na fazenda prosseguiram sem maiores problemas. Os trabalhadores pareciam menos tensos e nenhum novo acidente foi registrado. Marina sentiu um alívio crescente, embora ainda tivesse dúvidas sobre o que realmente havia acontecido ali. Finalmente, após meses de trabalho, a reforma foi concluída. A casa estava irreconhecível. A varanda restaurada, os cômodos renovados e o terreno limpo. Quando Henrique e Marina se mudaram, tudo parecia perfeito. No primeiro dia, organizaram os móveis, exploraram cada detalhe da casa e fizeram planos para o futuro. No entanto, conforme a noite caiu, a fazenda mostrou que sua história sombria estava longe de terminar. A noite começou tranquila. O casal preparou um jantar simples e, depois de um longo dia de arrumações, deitaram-se exaustos. A casa estava envolta em silêncio, exceto pelo som ocasional do vento passando pelas árvores do lado de fora. Marina, no entanto, teve dificuldade para dormir. Sentia um desconforto que não conseguia explicar, como se algo no ar estivesse fora do lugar. Por volta das 3 da manhã, o som de latidos frenéticos a despertou. Ela se sentou na cama, o coração acelerado, e cutucou Henrique. "Henrique, acorda. Os cachorros estão estranhos." Ele resmungou algo incompreensível antes de abrir os olhos. O som dos latidos era ensurdecedor, ecoando pelo terreno. "Deve ser algum bicho que eles viram", disse ele, levantando-se para olhar pela janela. Lá fora, os cachorros estavam reunidos perto da árvore mencionada por Elias, latindo e rosnando em direção ao tronco retorcido. Henrique tentou acalmá-los, mas os cães pareciam ignorá-lo. Marina, observando de longe, sentiu um calafrio. Era como se os animais vissem algo que eles não podiam enxergar. Na manhã seguinte, encontraram um dos cachorros morto perto da árvore. O corpo estava intacto, mas os olhos pareciam estranhamente fixos, como se ele tivesse morrido de medo. Nos dias seguintes, outros eventos estranhos começaram a ocorrer. Pássaros voavam contra as janelas do casarão, quebrando seus pescoços ao colidir com o vidro. As sombras no interior da casa pareciam se mover de maneiras impossíveis, sempre no canto da visão, desaparecendo assim que alguém olhava diretamente. Os animais da fazenda ficavam agitados à noite, e Marina começou a ouvir passos nos corredores enquanto dormia, embora nunca encontrasse ninguém.
Henrique, por outro lado, continuava cético, atribuindo tudo à adaptação ao novo ambiente. É uma fazenda, Marina. Os bichos fazem barulho, as sombras se movem. Não tem nada de anormal nisso, mas para ela não era tão simples. A atmosfera da casa parecia cada vez mais pesada, como se algo ali estivesse despertando. Os dias seguintes foram um teste de nervos para Marina. A cada noite, os acontecimentos na fazenda ficavam mais perturbadores. Os passos nos corredores agora eram acompanhados por batidas leves nas paredes e sombras fugidias dançavam nos cantos da casa, como se estivessem observando. Os animais estavam cada vez mais agitados. As galinhas cacarejavam sem parar e os cavalos relinchavam de forma desesperada durante a madrugada. Henrique, por mais que tentasse manter a postura cética, já não conseguia ignorar o comportamento estranho dos animais e os barulhos que ecoavam pela casa. Ele começou a acordar no meio da noite com o som de algo arranhando o chão do quarto. Quando acendia a luz, não havia nada ali. Mas o ponto de ruptura aconteceu em uma tarde ensolarada. Marina estava organizando algumas roupas no quarto quando decidiu olhar pela janela. A árvore retorcida que Elias mencionara ficava bem no centro do campo de visão. Algo naquela árvore sempre a incomodava. Era como se sua presença carregasse um peso invisível, uma memória sombria que insistia em se manter viva. Enquanto olhava distraída, seus olhos captaram algo. Ela piscou, achando que era um truque da luz, mas ao focar novamente, viu claramente. Uma mulher estava pendurada na árvore, o pescoço torcido de forma grotesca. Suas roupas pareciam de outra época e o corpo balançava levemente, mesmo sem vento. O coração de Marina disparou. Ela deu um passo para trás, os lábios tremendo, incapaz de gritar. Quando criou coragem para olhar de novo, a árvore estava vazia. Não havia ninguém ali. Mas o impacto já estava feito. Foi a gota d'água. Correndo até Henrique, que estava no escritório improvisado, ela entrou ofegante e com os olhos arregalados. Henrique, eu não aguento mais. Eu vi... Sua voz falhou. Viu o quê? Marina, calma, disse ele, levantando-se. A mulher que eles enforcaram. Ela estava na árvore, Henrique, eu juro. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Henrique hesitou. Por um momento parecia prestes a dizer que era a imaginação dela. Mas ele sabia que Marina não era do tipo de pessoa que se deixava levar por alucinações ou histeria. E no fundo, ele mesmo sentia que algo estava profundamente errado com aquela fazenda. Tá bom, vamos embora. A voz dele saiu mais baixa do que pretendia, quase como uma confissão. Pegue suas coisas. A gente não precisa ficar aqui. Naquela mesma noite, o casal fez as malas. Marina estava determinada a sair o mais rápido possível, enquanto Henrique organizava os documentos e ligava para um amigo na cidade para buscar os dois. Quando o carro finalmente saiu do portão da fazenda, Marina sentiu um alívio profundo, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Henrique, por outro lado, olhou para trás uma última vez. A fazenda, agora envolta pela escuridão, parecia uma sombra do que ele havia imaginado quando a comprou. Ele sabia que nunca voltariam. Depois de muita dificuldade, Henrique conseguiu vender a fazenda por um preço muito abaixo do mercado. Ele e Marina nunca mais voltaram àquela região, tentando deixar o passado para trás e reconstruir suas vidas longe dos horrores que enfrentaram. Será que os ecos sombrios da Fazenda Boa Esperança algum dia vão desaparecer? Ou o passado daquele lugar está destinado a assombrar todos que se aproximam? Se você gostou desse relato e sentiu arrepios com essa história, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. E agora eu quero saber, você já ouviu algum relato assustador envolvendo casas ou fazendas no interior? Compartilhe sua história nos comentários para que possamos contar no próximo vídeo.
E lembre-se, às vezes, o passado nunca realmente vai embora.